Os 144 mil selados não são judeus específicos que vão estar na grande tribulação. Não haverá exames específicos para escolher judeus específicos que vão estar pregando a palavra de Deus na grande tribulação. Na realidade, essa é uma das teorias que não tem fundamento bíblico. É por isso que eu estou meditando com você de maneira profunda no cálice de prata e o mistério dos 144 mil selados. Meus amados irmãos, eu não vou mentir para você. Eu não vou fazer aqui um clickbait, eu não vou inventar situações aqui para chamar a sua atenção ou para fazer com que esse vídeo tenha mais visualizações. Para compreender as profecias mais profundas para os últimos dias, é preciso meditar muito, é preciso assistir muitos vídeos, é preciso meditar em toda a explicação bíblica, é preciso meditar em todo o conselho bíblico e sim, precisa investir muito tempo para compreender essas profecias mais importantes da palavra de Deus. Se você não conhecer o ensino das 2 casas de Israel, não conhecer o básico das 7 festas do Senhor e não assistir essa série de vídeos desde o início, infelizmente, você vai ficar acomodado com a teologia tradicional que fica usando argumentos filosóficos e ficam usando com o próprio entendimento humano para basear as suas doutrinas. Meus amados irmãos, os 144 mil selados, com as suas tribos mencionadas em Apocalipse capítulo 7 e mencionado também em Apocalipse capítulo 14, esses 144 mil selados é a história da igreja, conta a história da igreja, por isso que as tribos estão ali disponibilizadas, por isso que as tribos estão organizadas de maneira estratégica pelo Espírito do Senhor, para que aqueles que meditam de maneira profunda na palavra de Deus entendam por que a tribo de Judá está mencionada, é mencionada primeiro, por que a tribo de Benjamim é mencionada por último, por que as tribos, aquelas tribos que estão no meio, entre essas 2 tribos, estão sendo mencionadas, e por que a tribo de José, que é o ramo frutífero, está em penúltimo. Toda essa organização e menções das tribos dos 144 mil selados é um mistério valioso e precioso da palavra de Deus, e somente aqueles que forem humildes para continuar meditando nessas revelações vão receber o que Deus tem para os últimos dias. Esse vídeo aqui é mais um vídeo da série O Cálice de Prata e o Mistério dos 144 mil selados. É muito bom ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. A teologia tradicional e alguns pastores e alguns servos do Senhor que são preguiçosos vão dizer que não é importante meditar de maneira profunda na palavra de Deus. Vão dizer que cada um pode ter a sua visão escatológica, quando na realidade esses argumentos são argumentos que desabonam tudo aquilo que Deus deixou revelado, todas as pérolas que o Senhor deixou para os últimos dias. Porque, queridos irmãos, um conteúdo como esse, no vídeo de hoje, é um conteúdo que vai fazer com que a igreja sobreviva nos últimos dias, e nós não estamos longe disso, basta você olhar o cenário do mundo. Esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo, ele não é fundamental para a salvação, mas ele é fundamental para a sobrevivência de muitos cristãos no período que nós estamos entrando e para o período do final dos tempos. Então, saber a respeito da escatologia não é uma questão de salvação, mas é uma questão de sobrevivência, e não adianta usar esse argumento. As profecias para os últimos dias não são profecias que podem ser relativizadas. Os servos do Senhor no início da igreja primitiva, eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham uma mesma visão escatológica. Basta você ver o que os cristãos do primeiro século acreditavam, os cristãos do primeiro e do segundo até o terceiro século. O que os cristãos do primeiro, segundo e terceiro século acreditavam. Não existia essa história de relativização da escatologia. Então, meus irmãos, fique comigo até o final desse vídeo e veja as maravilhas que Deus tem para os nossos dias e para os próximos anos. Vai lá comigo em
Gênesis capítulo 43. Gênesis capítulo 43, hoje nós vamos meditar apenas nos versículos 29 e 30. O versículo 29 diz assim: levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. Meus amados irmãos, você que está acompanhando toda essa série de vídeos, você sabe muito bem o que está acontecendo, você sabe muito bem o que está ocorrendo aqui nesse relato da história de José e o reencontro dele com seus irmãos. José, aqui como governador do Egito, ele promove situações interagindo com os irmãos dele. José era governador do Egito e os irmãos aqui até então não tinham reconhecido José como governador do Egito. Então José reenvia os seus irmãos para voltar até o seu pai Jacó, dizendo: olha, eu quero conhecer esse filho aí de seu pai Jacó. E ali os filhos de Jacó retornam para o Egito com Benjamim. Benjamim se encontra ali com seus irmãos na presença de José. E José aqui não tinha ainda se revelado aos seus irmãos. Queridos irmãos, os filhos de Jacó estão na presença do governador do Egito. E esse versículo que você está lendo aí na tela é um versículo que está mostrando José olhando para Benjamim dizendo: então é esse aí o seu irmão? É esse aí que é Benjamim? E toda essa fala de José é uma fala que prefigura situações que vão acontecer nos últimos dias. Por quê, queridos? Porque ele diz assim: este é o vosso irmão mais novo, de quem falastes? Ele pergunta, para os irmãos ali: é esse aí? É esse aí que vocês estavam falando? E aí ele continua dizendo: Deus te conceda graça, meu filho. José, dentro dessa história, dentro desta tipologia, José é uma figura de Jesus Cristo. Lembra que eu falei nos vídeos anteriores? Remidor de toda a terra. Ele é aquele que interage com Judá. Ele é aquele que, aos poucos, vai se revelando para os judeus, até chegar o momento em que ele vai se revelar aos judeus nos últimos dias. E os judeus dos últimos dias têm como figura essa tribo de Benjamim. Benjamim está na presença de José, e é justamente isso que vai acontecer nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Benjamim será reconhecido, na verdade, Benjamim estará frente a frente com a verdadeira palavra de Deus. Benjamim estará frente a frente com a mensagem da nova aliança, que é justamente uma mensagem da graça. Aqui, essa fala literal, esse acontecimento literal e essa fala de José é justamente a liberação que vai acontecer, porque Deus estará liberando os olhos dos judeus nos últimos dias. Deus estará permitindo com que os judeus reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É por isso que o último vídeo é importantíssimo para que você entenda o florescer da figueira. A figueira, que é a nação de Israel, estará florescendo quando muitos judeus reconhecerão Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E aqui vai mais uma vez a menção do ensino das 2 casas de Israel. Por que que o apóstolo Paulo defende tanto? Por que que o apóstolo Paulo defende tanto a igualdade da salvação de judeus e gentios? Porque o ensino das 2 casas de Israel é um ensino fundamental para compreender as principais profecias da palavra de Deus. Então, queridos, nós vemos Jesus aqui, a figura de José, Jesus diante de Benjamim dizendo que Deus te conceda graça. É como se no final dos tempos Jesus derramasse a graça sobre os judeus, e aí sim nós vamos ver uma grande multidão de judeus reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Finalmente, Benjamim ficará face a face com José. Benjamim ficará face a face com o Messias. E se você não está entendendo nada do que eu estou falando, significa que você caiu nesse vídeo aqui e não assistiu os vídeos anteriores. Eu não vou colocar de novo a imagem das tribos na tela, porque nos outros vídeos eu deixei as informações importantes. Agora, queridos, olha o versículo 30. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Queridos irmãos, essa é uma parte importante. Por quê? Porque você sabe muito bem, como eu mencionei em vídeos anteriores, que José representa Jesus Cristo como o remidor de toda a terra.
Aqui, o filho de Jacó, Judá, representa judeus messiânicos que estarão ajudando a despertar os judeus na última semana de Daniel. E também Benjamim representa os últimos judeus que estarão completando a plenitude dos judeus. Não esqueça dessa informação. Quando acabar a plenitude dos gentios, começa a grande tribulação. Na grande tribulação, Deus vai estar abrindo os olhos dos judeus e iniciará a plenitude dos judeus. O período da grande tribulação é o período para o florescimento da figueira. É por isso que Jesus disse, olha, quando a figueira estiver florescendo, quando seus ramos estiverem aparecendo, estará próximo a volta de Jesus. Não passará a geração do florescimento da figueira. Então, queridos, quando nós olhamos aqui José interagindo com Benjamim, o que nós estamos vendo? De maneira figurada, o momento em que Jesus Cristo se revelará aos judeus e Benjamim se assentará à mesa. A tribo de Benjamim representa os judeus que vão estar recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E mais uma vez, eu deixo na tela aí tudo aquilo que eu tenho falado a respeito das duas casas de Israel. Você lembra como que funcionava ali? Como que funcionou a divisão das 12 tribos? Então, quando você olha para as 10 tribos do Reino do Norte, você vai ver a plenitude dos gentios. Quando você olha para as duas tribos, Judá e Benjamim, você vai ver toda a linhagem de Davi até chegar ao Messias. Quando você olha para o reino de Judá, quando você olha para o reino de Israel, Efraim, você está vendo o quê? As duas casas de Israel. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, agora, judeus e gentios são as duas testemunhas, são as duas casas de Israel. Quando você olha para essa situação que ocorreu, no encontro de José com Benjamim, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a tribo de Benjamim, que fazia parte do Reino do Sul, toda ali a linhagem dos judeus, toda a linhagem de Davi. Ou seja, queridos, quando é mencionado Judá e Benjamim, está falando a respeito de judeus. Quando é mencionada as outras tribos, ou quando é mencionado os outros nomes dos filhos de Jacó, está falando a respeito do quê? Está falando a respeito da plenitude dos gentios. Esse mistério precioso da palavra de Deus é um mistério que quando nós olhamos para a história de José e o reencontro dele com seus irmãos, nós vemos situações que vão acontecer no final dos tempos. Agora, volta lá no versículo, o versículo 30 diz o quê? Que José se apressou e procurou onde chorar. Talvez esse não seja um relato muito fácil, mas o que vai acontecer nos últimos dias, queridos, é que o Espírito de Jesus, o Espírito do Senhor estará chorando nos corações. Porque a grande tribulação, principalmente os 3 anos e meio finais, será o período da angústia de Jacó. Quando uma grande perseguição vai acontecer na nação de Israel, a angústia de Jacó, profetizada em quase todos os profetas, as nações que estão ao redor de Israel vão promover um grande cerco naquela nação, e a angústia de Jacó vai promover um grande choro. É por isso que em Apocalipse, capítulo 11, as duas testemunhas estão com vestes de pano de saco, que é uma veste de humilhação, que é uma veste de choro, que é uma veste de consagração, que é uma veste de luto. Você sabia que vão existir muitos mártires, principalmente naquela região da nação de Israel? Essa é uma das explicações de Apocalipse capítulo 11, quando diz que o cadáver, e está no singular, o cadáver das duas testemunhas ficará exposto na praça da grande cidade, a praça de Jerusalém. Muitas testemunhas do Senhor, sendo gentios e judeus, e principalmente judeus, vão estar perdendo as suas vidas na praça da grande cidade. 3 anos e meio de grande perseguição, onde a igreja será perseguida pelo sistema e pelo próprio anticristo, aonde ali acontecerá o choro. O Espírito do Senhor estará chorando nos corações das testemunhas que estarão vestidas de pano de saco. Essa história que aconteceu de maneira literal, do encontro de José com Benjamim, José está ali, ele vê o seu irmão mais novo, Benjamim. Até então José não tinha se revelado aos seus irmãos, e ele se esconde em um lugar particular, específico, e começa a chorar. E os irmãos de José ficam ali em um lugar específico, esperando aquele grande encontro naquela refeição que seria feita. Então, queridos, quando nós olhamos para essa situação,
Jesus, ou José, aqui mencionado na história, é aquele que vai entrar numa câmara especial para chorar ali pelo seu irmão Benjamim. Jesus Cristo, ele é a figura, aliás, José é a figura de Jesus Cristo, e assim como em um determinado momento da história Jesus foi irmão dos judeus, nós precisamos ter essa clara certeza. Deus vai estar promovendo situações para que os judeus reconheçam, primeiro, a judaicidade do Messias, Jesus Cristo, e segundo, os judeus vão reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas eles vão ter a figura real, porque a salvação, ela vem dos judeus. Nós não podemos gentilizar o Messias. Nós somos gentios e nós não vamos nos judaizar. Porém, o Messias, ele é judeu. O Messias, ele é judeu. E tem muitos cristãos gentios que querem gentilizar os judeus. Queridos, os judeus que vão se converter a Cristo vão continuar guardando o sábado. Vão continuar usando kippá. Vão continuar usando alguns estola sacerdotal. Vão continuar com suas barbas e seus penteados específicos. O que vai ser corrigido diante dos olhos dos judeus é que eles entendam que nós não precisamos nos tornar judeus e nem precisamos seguir esses rituais para a salvação. Mas eles podem e devem continuar fazendo esses rituais, entendendo que os rituais não servem para a salvação, mas os rituais que os judeus ortodoxos executam hoje apontam para a salvação e não são rituais ou protocolos para a salvação. Meus amados irmãos, nós estamos diante da história de José, prestes a se reencontrar e a se revelar a Benjamim. Mas, infelizmente, haverá o período de choro, onde o Espírito do Senhor estará chorando nos corações das testemunhas, judeus e gentios, por causa da grande perseguição que vai acontecer no período da grande tribulação, no período da angústia de Jacó. Bom, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado a compreender esse mistério precioso e maravilhoso do cálice de prata e o mistério dos 144 mil selados. Eu te agradeço mais uma vez pela sua companhia e eu peço mais uma vez a você que não conhece ainda o nosso canal lá no Instagram, é o canal A Lâmpada para os Meus Pés. Não é um canal especificamente de estudos, como é esse canal do YouTube aqui, porém, é um canal em que nós podemos continuar essas meditações e ter um contato mais direto. Lá, eu só exponho alguns trabalhos que eu faço em algumas comunidades terapêuticas pregando a palavra de Deus, alguns trabalhos que eu faço na minha própria igreja, e ali, o canal do Instagram é apenas um contato direto para que eu possa estar mais próximo dos amados irmãos que estão aqui inscritos neste canal. Me siga lá no Instagram e vamos continuar as meditações por esse canal direto. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.